Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje eu estarei meditando em alguns versículos do livro dos Provérbios, esse livro se encontra no Antigo Testamento e foi escrito pelo sábio Salomão. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui. Vou ler alguns versículos que são muito importantes para a nossa vida, principalmente nos dias de hoje, com as pessoas correndo de um lado para o outro, sem muita paciência, a correria do dia a dia, muitas das vezes a circunstância nos exige muitas coisas. Dar conta do serviço no tempo correto, e isso acaba gerando uma falta de paciência, acaba gerando ira, discórdia, brigas. E no livro dos Provérbios de Salomão, no capítulo 15, tem alguns versículos que nos ajudam a compreender algumas verdades. É interessante, a Bíblia ela é um livro que tem respostas para muita coisa. Olha só o que diz o versículo 1 de Provérbios 15. Ele diz o seguinte: o sábio Salomão, isso aí há 1000 anos aproximadamente antes de Cristo, foi quando o sábio Salomão ele escreveu este livro. Se você começar aqui, Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Então, claro, tem alguns provérbios que não são de Salomão. Por exemplo, aqui o 30 sabedoria de Agur, ou melhor, aqui 30, sabedoria de Agur, e o 31 as palavras da mãe do rei Lemuel. E nós nem sabemos quem é esse Lemuel. Então, ninguém sabe. Ou talvez seja o próprio rei Salomão, ninguém sabe. Mas o interessante é que o conteúdo ele é riquíssimo. E olha o que diz o Salmo, ou melhor, Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Interessante. Então, quando alguém vá até você meio exaltado, com palavras agressivas, irado, quando você responde a ele com uma palavra branda. Aqui a palavra branda é macio, delicado, tenro, suave, usando palavras gentis para a pessoa que está vindo até você, usando de grosseria, algo dessa natureza, usando palavras até mesmo de baixo calão e assim por diante. Então ele diz o provérbio seguinte: a palavra branda, ou seja, a palavra macia, delicada, palavras gentis, palavras suaves, ela desvia. O desviar aqui é no sentido de que a pessoa ela vai se colocar no seu lugar, vai baixar o tom, ela vai voltar ao seu estado normal, que a palavra hebraica shuv dá a ideia de voltar, retornar. E o furor aqui, a palavra furor, fala de calor, fúria, desprazer, indignação, ira, raiva. Então, se a pessoa chega até você exaltada demais, com muita ira, com muita raiva, com muita indignação, gritando, com fúria, com ira ardente,
Então, quando você usa uma palavra branda, ela faz isso. Olha, mas o que diz aí, tem uma vírgula, mas a palavra é davar, ou melhor, davar, suscita dura, ou seja, dura aí é que ofende, a palavra desse é o sentido, uma palavra que ofende, uma palavra que causa uma ferida, ela suscita a ira. Suscitar aí no sentido de subir o tom, acender, elevar, ou seja, eleva a ira. Então, suscitar é nesse sentido, a palavra hebraica, e alá é isso, é no sentido de subir, acender, fazer com que algo se eleve mais ainda. O que? A ira, a mesma palavra. Então, quando alguém chega até você com palavras duras, gritando, exaltado, querendo brigar, é só você responder a ele com uma palavra branda, pois a palavra branda, ela desvia o furor. E olha só o que diz nesse mesmo livro de Provérbios, Provérbios 25:15. Com muita paciência pode-se convencer até a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam. E isso aqui fala justamente disso. Ele falou assim, com muita paciência, com muita calma, pode-se convencer até mesmo uma autoridade. E a língua branda, ou seja, uma resposta branda, macia, ela quebra até os ossos. Tem aqui também, olha, a língua serena. Serena aqui é no sentido de trazer cura, no sentido de trazer recuperação, no sentido de trazer saúde. É árvore de vida, é árvore de vida. Ai. Mas, olha, a língua perversa, essa aqui é a língua que traz desonestidade, conduta falsa. Diz aqui que ela quebranta o espírito. Outro aqui embaixo, olha, falando sobre a língua, a fala. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procedem assim. Então, a língua dos sábios aqui, o Rakan, é um homem hábil, um homem instruído, um homem prudente. E fala que a língua de um homem prudente, hábil, um homem instruído, ele derrama conhecimento. Mas o coração dos insensatos, ou seja, insensato aqui é tolo, estúpido, arrogante, não procede assim. Tem isso aqui também, olha, a língua dos sábios, os sábios aqui, novamente a palavra Rakan, que é hábil, que é habilidoso, que é instruído, que é prudente. Adornar aqui é no sentido de ser agradável, estar bem colocado. O que? O conhecimento. Mas a boca, olha aí, dos insensatos. Insensato aqui é tolo, a mesma palavra lá embaixo, usada no versículo que eu li. Do tolo, derrama estutícia. O que é estutícia aqui? É insensatez, é loucura. Ela faz isso. Olha só o que diz também em Provérbios 12:23. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Provérbios 13:16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez.
O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então veja que a Bíblia ela está repleta de ensinos para a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia está repleta de respostas. O mundo só entra em guerra porque eles não observam a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela tem respostas para as nossas vidas, ela tem respostas para os nossos dilemas. Por isso que eu resolvi meditar nesses versos de Provérbios 15, principalmente nos dias em que estamos vivendo, dias em que as pessoas elas perdem a paciência no trânsito, elas entram em discussão por poucas coisas, sendo que a Bíblia há 3.000 anos atrás já nos dava a resposta, ou seja, que uma palavra branda, uma palavra macia, uma palavra cuidadosa, ela desvia o furor. Mas quando dois entram em discussão, o fim pode ser trágico. Então, esta é a minha pequena meditação nesse Provérbios. Eu vou fazer uma série de vídeos agora sobre alguns versículos do livro de Provérbios para o nosso viver diário. Que Deus em Cristo abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.